Muito bem-vindo ao Epoch Times Brasil. Está no ar o Epoch News de hoje e você já sabe, fica aquele convite. Curta, comente, compartilhe. Cada uma dessas ações nos permite chegar mais longe. Vamos juntos então, está no ar o Epoch News de hoje. A gente começa falando a respeito de repressão na Venezuela. Chama a vinheta. Muito bem, depois da captura de Nicolás Maduro na Venezuela, fica no ar a possibilidade de que o regime se encerre. Em tese, Donald Trump disse que os Estados Unidos estariam administrando o lugar. O que acontece na sequência em termos de repressão é o que fica a ser descoberto. Entretanto, uma questão preocupante aconteceu na segunda-feira, dia 5 de janeiro, ontem, com relatos se estendendo até hoje. Eu começo compartilhando com vocês um vídeo de Diosdado Cabello, ele que, ministro do interior, também já teve posições de liderança no parlamento, um aí da alta cúpula do chavismo, um dos homens fortes de Maduro. Ele falou hoje mais cedo no comício, confira o que ele disse. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Bom, enquanto isso, Delcy Rodrigues, agora empossada, era vice de Maduro, agora está à frente do país, também deu um pulo no túmulo de Hugo Chávez, após a sua posse como presidente então da Venezuela. Claro, tudo isso vindo de eleições que são consideradas amplamente ilegítimas, fraudulentas, mas a gente coloca as coisas nesses termos para ter clareza, para poder seguir a reportagem. Bem, são dois dos gestos aí que dão o tom do que acontece agora. A Venezuela registrou uma ampliação de medidas de repressão estatal depois da captura de Nicolás Maduro, por forças dos Estados Unidos. O Poder Executivo fica com Delcy Rodrigues, como a gente falou, a vice que assumiu. A informação que se tem vindo da Venezuela é de que o regime ordenou buscas, detenções e restrições a manifestações, quaisquer manifestações relacionadas a apoio à ação externa que resultou na prisão de Maduro, em território venezuelano. A aplicação das medidas foi visível na capital e em outras regiões, presenças de forças de segurança estatais e de grupos civis, os paramilitares alinhados com o chavismo, conhecidos como os coletivos. A gente vai passar em detalhes a respeito do assunto. A gente tem aqui uma reportagem do Financial Times que foi a fundo, o jornal britânico Financial Times, que conversou com algumas dessas pessoas. Vocês estão vendo aí então a manchete desse jornal britânico. Isso aí foi publicado na noite de ontem para a madrugada de hoje. Muito bem, estão me ouvindo agora? Pessoal, eu tô sem som desde o começo da live ou foi agora isso aí? Me confirmem que vocês estão me ouvindo. Parece ser alguma coisa aqui com meu microfone. Deixa eu ver se eu consigo corrigir, senão a gente segue aí com a questão do áudio. Pedir a compreensão de vocês, pessoal. Televisão ao vivo, televisão. No jornalismo ao vivo, vamos colocar aí, tem dessas coisas. Parece ser uma questão aí com o meu cabo, turma. Vamos ver se a gente consegue resolver e a gente já segue na sequência. Feito então. Parece que estou positivo e operante. Podem me confirmar desde quando eu estou mudo? Bom, eu vou retomar aqui o raciocínio então, pessoal. Perfeito. Vamos lá então. O jornal Financial Times do Reino Unido ouviu uma série de pessoas nas ruas da Venezuela, e aí a gente tem, além do que aconteceu com o Financial Times, também um relato que vem a partir do Sindicato dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela. São os dois documentos que estão ali do lado. Essas fontes dão a pintura do que aconteceu na segunda-feira. Um cenário delicado no qual a gente está falando de prisões, repressão e, basicamente, a utilização tanto de autoridades quanto dos grupos paramilitares, os chamados coletivos,
para oprimir, para estar fiscalizando quem quer que fosse se manifestar. Vamos então entender o que vem a partir dessas denúncias. A gente começa com isso aí do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela, o SNTP. As comunicações são as seguintes: 14 jornalistas detidos em Caracas durante a cerimônia de instalação da Assembleia Nacional. 13 dos detidos trabalhavam para agências e veículos de comunicação internacionais. Um deles era de um meio aí venezuelano. Eles foram libertados depois sem serem formalmente apresentados às autoridades, mas houve essa detenção, pelo menos provisória. Um profissional foi expulso do país. Até o momento, não foram divulgados dados sobre a nacionalidade desses comunicadores. Mas os familiares dos detidos evitaram também divulgar os nomes por temer outras medidas de repressão. Afinal de contas, estando dentro da Venezuela, sabe-se lá o que vai acontecer. Até compartilho com vocês que surgiu a cogitação, a possibilidade de, para um meio de comunicação, eu acabar indo noticiar na Venezuela durante esse período de crise. Pesei as coisas, falei com conhecidos que conheciam bem a questão, especialistas venezuelanos que são do nosso contato. Acabei que optei por não ir, por entender que havia essa questão de segurança. Confesso que na reunião de pauta de hoje cedo, vendo isso aí, pareceu que a medida foi acertada. Mas, voltando então à reportagem, além do que é relatado a respeito de jornalistas estrangeiros, nessa carta, então, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela, eles também denunciam que qualquer eventual transição, então, também deveria contar com a questão da liberdade de imprensa e listam aí questões delicadas quanto a dezenas de meios de comunicação censurados no país sem a capacidade de poder operar. Além disso, há uma quantidade aí de pelo menos 23 jornalistas presos em caráter permanente. 180 sindicalistas e trabalhadores de imprensa, então, que poderiam estar sendo afetados ou por censura ou por detenção e outras medidas arbitrárias. Claro que é uma questão interessante que também ajuda a gente a ter um panorama mais amplo para além das repressões que aconteceram ontem. Agora, enquanto houve essa questão da repressão à imprensa, eu volto com mais do que repercutiu na imprensa estrangeira em termos de denúncias obtidas por veículos que conseguiram contato com gente dentro da Venezuela. A capa do Financial Times é um deles, porque foram algumas das declarações que considerei mais interessantes para a gente navegar o assunto, mas também houve a corroboração disso em outras fontes. Certo? A gente está falando então de medidas como pontos de controle, abordagens em bairros com histórico de apoio à oposição, e também teve aí uma redução da circulação de pessoas em bairros onde havia então essa maior concentração também de opositores, segundo relatos de moradores. Isso traz essa transição de poder de Maduro para Delcy Rodrigues num ambiente de vigilância. Claro, existe uma questão diplomática internacional aí também com dignatários de China, Rússia e Irã vindo para o país conforme tudo isso acontecia. Agora, eu quero passar com vocês pela questão dos coletivos. Isso é algo interessantíssimo e até se relaciona com o Brasil em certo grau. Vou fazer o resgate de um episódio histórico para a gente ter isso em consideração. Mas foram então algumas das questões principais, eu recapitulo com você. Aplicação de estado de emergência como base para detenção e buscas, uso combinado de forças policiais, militares e grupos civis, os coletivos para controle territorial, proibição de trabalho jornalístico com detenções temporárias e impedimento de cobertura ao vivo, criminalização de manifestações e atividades políticas associadas à oposição. Vamos passar então do genérico para o específico. Vou passar com vocês por algumas das questões então das declarações que foram feitas por gente no solo à imprensa estrangeira. Um ativista de direitos humanos em Caracas disse que a repressão aumentou significativamente na segunda-feira com as autoridades. Isso aqui estou falando o que vem do Financial Times. Aspas, vasculhando os telefones das pessoas, parando as pessoas em pontos de controle e vasculhando os telefones para ver se havia algo neles que pudesse ser interpretado como apoio à ação dos Estados Unidos. Os coletivos foram, disseram os moradores, mobilizados com postos de controle erguidos ao redor, então, da capital. Uma mulher que foi ouvida, então, falando a respeito do assunto, disse o seguinte, aspas, não podemos comemorar nada. Ela estava no bairro de Chacal no domingo à noite quando falou isso, se recusou a dar o nome para os jornalistas. Ela disse, se nós comemorarmos, os coletivos podem nos matar. Isso abre um ponto interessante para a gente discutir, porque também ajuda a gente a entender qual é o ambiente lá agora e, na sequência dos acontecimentos, o que pode ocorrer em termos de bem-estar populacional ou de mal-estar populacional das pessoas que estão dentro do país. Os coletivos são algo que vem historicamente caminhando junto com o chavismo, conforme Hugo Chávez e depois Maduro acabavam por longamente impor o seu controle sobre as instituições, mudar a burocracia e conseguir colocar a casca do chavismo para dominar completamente o aparelho estatal.
Bem, no processo em que isso ocorria, claro que o controle das Forças Armadas é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Mesmo em 2017, quando houve uma tensão, uma inquietação tremenda no país, os relatos são de que ainda não havia controle completo das Forças Armadas e uma possibilidade é que houvesse uma revolta junto às manifestações. Estou falando lá atrás, em 2017. O que fazer então conforme o regime, ao longo dessas 2 décadas, mais de 2 décadas, né, 25 anos, consolidava o poder? Bem, os coletivos desempenharam um papel muito importante nisso. A gente está falando de grupos civis, movimentos sociais que gradualmente conseguiram também ter acesso a armas e mais passaram a exercer pressão e coação, fossem momentos de eleição ou momentos de inquietação popular, para que as coisas tomassem o rumo do chavismo. Talvez o coletivo mais conhecido seja o coletivo Francisco de Miranda, um que ficou notório por, em meio a dias de eleição, passar pelas casas intimidando as pessoas. Esse até tem um histórico aí quando a gente fala a respeito do Brasil. Uma autoridade venezuelana chamada Elias Jaua, nos idos tempos de 2014, deu um passeio por aqui. Salvo engano, a história é que ele veio com uma empregada, talvez a babá das crianças, passando pelo aeroporto, e quando chegou no Brasil, no aeroporto, a babá estava até com uma arma de fogo. Ela ficou ali para responder pela alfândega. Ele foi conversar com o MST, onde assinou até um acordo de cooperação para a questão de troca de conhecimento em implantação de socialismo e por aí vai. Todo esse linguajar revolucionário que é próprio do chavismo. Esses coletivos não são prática exclusiva da Venezuela e coisa vista também em outros países da região. Entretanto, ali, eles se tornaram um pilar do chavismo, em particular antes da concretização da dominação da casca burocrática. Conforme os Estados Unidos colocavam então as forças armadas na costa do Caribe, os coletivos também tiveram novamente um papel. Quando se falava de mobilização geral da sociedade, ou o que quer que fosse os termos utilizados pelo chavismo para tentar demonstrar prontidão frente à construção militar dos Estados Unidos no Caribe, eles também desempenharam esse papel de estarem ativos e vigilantes na sociedade. Agora, nesse contexto, parece que isso aí vai perdurar, não é? Afinal de contas, se estavam prontos para repelir uma ameaça externa, como sempre estiveram, também estão prontos para repressão interna, em particular em um momento de fragilidade governamental. O que a gente está vendo é isso, até passando em pontos de controle, dizem os moradores locais e a imprensa estrangeira, estão pedindo para olhar celular para ver se não tem nada relacionado a comemorar isso aí ou a gostar dos Estados Unidos. No meio do clima de tensão à flor da pele, até ontem à noite teve um episódio curioso, né? 2 drones voaram perto do Palácio de Miraflores, equivalente lá na Venezuela ao Palácio da Alvorada aqui no Brasil. Foram ouvidos alguns disparos. Na sequência, o que não acontece? A partir daqueles disparos, parece que tem outras reações, as autoridades se confundem, houve-se uma série de pipocos. No final das contas, teve até aí a cogitação que pudesse estar tendo uma coisa grave ali, faccionalismo, sessões em guerra na Venezuela, não era nada disso. Mas, no final das contas, mesmo esse episódio ter tido todo esse agito, dá conta do clima na Venezuela, tensão à flor da pele. E com a tensão à flor da pele também tem gente sentindo na pele. Eu quero passar com vocês por alguns dos dados, porque quando a gente fala de regimes autoritários e das implicações geopolíticas disso, um dos lados é claro como isso implica reconfiguração da ordem global, o debate sobre direito internacional, o debate sobre recursos energéticos, petróleo, o debate sobre narcotráfico. Mas tem um outro debate que a gente não pode esquecer, a questão daqueles que estão sofrendo sob o jugo desse regime. Em meus relatos de tortura, eu trago com vocês então os dados. A gente deve ter aqui o que fala o Foro Penal. Se temos, a gente pode colocar na tela então os relatórios. O Foro Penal é provavelmente a principal organização que rastreia a questão de direitos humanos dentro da Venezuela. Eles publicam esses relatórios periodicamente. Esse é um mais recente então, que vem aí trazendo de dezembro e novembro. Publicado recentemente, publicado em dezembro, ele reporta a respeito de novembro, mas a gente também soma isso a algumas atualizações que eles trazem a respeito de presos mais recentes. A gente está falando aí de detenções na casa das dezenas a cada mês e agora um total de 887 presos políticos no país. O número pode parecer pequeno, mas isso é uma estatística que comprova nome a nome. Claro que quando se fala de pessoas das quais não se tem a especificidade, esse número pode ser ainda maior. 60 eram considerados desaparecidos de forma forçada, tá? Nos números de novembro. 117 mulheres, 4 adolescentes e 174 militares ou policiais, pelo menos, entre os detidos. Alguns deles no centro do SEBIN, um dos serviços de inteligência do regime. Vamos lá, já que a gente está com 2 câmeras, quero falar de perto de um assunto tão intimista. A gente está falando de algumas dessas pessoas detidas em El Helicoide. Tenho falado a respeito desse centro de tortura recorrentemente, conforme a gente faz a cobertura da Venezuela. O que deveria ser um shopping de luxo acabou sendo um lugar
dos mais horrendos que possa se imaginar, um centro onde é relatado que torturas da pior espécie acontecem, então, contra os dissidentes do regime. Maduro foi capturado. El helicoide continua aberto e os números são esses que eu citei, pelo menos aqueles dos quais se pode reconhecer. A gente aguarda para ver se a ação que tira Maduro do poder trará alívio, não só à ordem internacional, mas também à questão mesmo dos presos políticos e daqueles que enfrentam a repressão dentro da Venezuela. No caso da segunda-feira, não foi o que os moradores relataram, não foi o que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa relatou. A torcida é para que isso eventualmente possa ir mudar. Certo? Mas a gente não fala só a respeito da onda de repressão, a gente tem mais a discutir. Conforme o Epoch Times Brasil, você já conhece, a gente tenta te trazer perspectiva ampla e te colocar em contato com aquilo que de mais relevante acontece no planeta, com as melhores fontes. A nossa Emanuele Coure conversou então com Robert Evan Ellis, ele que trabalhou no Departamento de Estado americano no primeiro governo de Donald Trump, e ela está vindo conosco na sequência para a gente desdobrar essa história. Eu chamo a vinheta da entrevista, Daniel. Roda aí e a gente prossegue então para conversar a respeito de a entrevista realizada pelo Epoch Times com esse oficial, ex-oficial agora do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Chama. Muito bem-vindo então, Manu, eu já começo aqui com você. Vamos lá que eu estou me adaptando aqui ao uso das câmeras. Agora a gente está bem, hein? Os dois aqui com a cara aí mais ou menos do mesmo tamanho. Minha cabeça aí tá certo que é difícil chegar no mesmo tamanho, né? Tô só fazendo brincadeira. Bom, muito bem. A gente está falando aqui com leveza, mas vamos lá. Pessoal do corte, tira esse início aí, vamos a partir daqui. Eu estou então com a Emanuele Coure, que conversou com Robert Evan Ellis. Robert Evan Ellis foi parte do staff de planejamento de políticas para a América Latina lá atrás no primeiro governo Trump, sob a gestão de Mike Pompeo no Departamento de Estado, equivalente lá ao Ministério das Relações Exteriores. Manu, traz para a gente os detalhes então. Ele ainda é professor pesquisador de América Latina no US Army War College, organização então de pesquisa ligada às Forças Armadas. Você conversou com ele numa entrevista exclusiva para a Epoch Times. Desdobra para a gente vai estar trazendo também os destaques da entrevista junto com você. Conta para a gente então, Manu, o que falou o doutor. Manu, eu não lhe escuto, por favor. Não. Agora vocês me escutam? Perfeito. Perdão pela inconveniência com o áudio. Hoje está complicado. Vamos lá então, por favor, Manu. Bom, perfeito, Marcos. Primeiramente, muito obrigada por me receber e boa tarde para a nossa audiência. Então, basicamente eu conversei com a Vanelli sobre alguns pontos. Primeiramente, sobre essa ação que os Estados Unidos tomaram no final de semana, sobre todo esse processo de transição de governo. Eu queria entender a perspectiva dele sobre isso, por que até agora, por exemplo, eles não teriam conversado diretamente com a oposição venezuelana, que é um dos tópicos realmente que tem gerado bastante discussão. E eu também fiz algumas perguntas para ele sobre a atuação de China, Rússia e Irã na Venezuela. A gente sabe que esses três países têm atuado fortemente ali. Eu queria entender a perspectiva dele e entender também quais são os impactos nesses países agora se a gente realmente tiver uma transição de governo ali na Venezuela. Então, primeiramente, um trechinho que eu separei do que ele disse aqui é um trechinho bem interessante, porque ele fala justamente sobre as conversas e as negociações que o Maduro pode fazer com o governo americano. Isso num contexto que ele comentava sobre ele acreditar que, nesse momento, o governo americano está tentando negociar com a Delcy Rodrigues, justamente porque eles querem fazer essa transição de uma forma um pouco mais pacífica e tentar evitar realmente um grande conflito militar. E um dos pontos, na verdade, que eu destaco aqui do que ele trouxe é justamente que talvez o governo americano, agora é minha análise aqui, mas que talvez o governo americano esteja esperando para ver que tipo de informações eles podem obter com o Nicolás Maduro antes deles continuarem realmente essas negociações. Então, se a produção puder colocar aqui para a gente esse trechinho, o primeiro trecho que eu destaquei. Tá no ponto? Vamos lá então. I think also contributing to the leverage is the fact that Nicolas Maduro was captured alive, of course, now being arraigned in New York. That means that he is probably cooperating actively with U.S. Justice Department and other officials, meaning that information about the secret bank accounts of more than 2 decades of Chavista leaders and all of their various different criminal enterprises. It's understood that details of those things, where they've hidden their money, what they've been up to, are if they weren't
already before in the hands of U.S. personnel are increasingly going into the hands of U.S. personnel. And so for Delcy Rodriguez, for Jorge Rodriguez, for Diosdado Cabello, Vladimir Perdido Lopez, and everyone else, that is a factor. Manu, então vamos ver se eu tô com a mesma interpretação que você, mas basicamente o que o doutor estava falando é que é cenário de barata voa, citou aí alta cúpula do chavismo e que detalhes podem respingar para as autoridades americanas a partir da captura de Maduro, né? Perfeito, Marcos. Então, essa foi a minha análise também depois de ter conversado com o Dr. Evanelius, e eu já suspeitava que talvez isso fosse realmente nessa linha, porque uma das questões que Donald Trump destacou quando ele falou sobre isso foi que realmente o governo americano queria fazer isso com cautela para garantir realmente que eles tivessem essa transição de governo e não simplesmente colocar os líderes da oposição ali, Maria Corina Machado, por exemplo, ali dentro da Venezuela, e de repente o regime de Nicolás Maduro voltar. Isso porque o regime de Maduro, como a gente sabe, está entranhado em todas as partes do governo, né? Então, realmente, eles querem garantir isso, e a gente até tem um histórico, por exemplo, de intervenções americanas que deram errado, justamente porque eles se retiraram de uma forma muito apressada, seja, por exemplo, ali no Afeganistão, ou mesmo a retirada do Iraque. Então, é interessante a gente analisar isso, que eu acredito que o governo americano está tentando adotar uma nova abordagem para garantir realmente que exista essa retirada total do regime do Maduro. E eu até, na verdade, uma das perguntas que tem vindo à tona é justamente essa questão: o que a Marina Corina Machado acha de tudo isso? Qual é o posicionamento dela? O que ela acha desse período de transição? Por isso ela conversou com a Fox ontem, eu queria trazer um trechinho. Eu até quero adicionar aqui que ela comentou em um outro trecho, que eu não vou trazer para a gente porque ficou muito longo, mas que justamente o plano dela é o quanto antes poder voltar agora para a Venezuela e ajudar todo nesse processo de transição. Então, eu separei um trechinho onde ela comenta um pouco sobre isso, se a produção puder tocar aqui para a gente. Vamos lá. Certainly, we believe that this transition should move forward. Delcy Rodriguez, as you know, is one of the main architects of torture, persecution, corruption, narco trafficking. She's the main ally and liaison with Russia, China, Iran. Certainly not an individual that could be, trusted by international investors, and she's really rejected, repudiated by the Venezuelan people. So we move forward, and as you mentioned, and we won an election by a landslide under fraudulent conditions. In free and fair elections, we will win by over 90% of the votes. I have no doubt about it. Bom, tá aí então. Manu, e você tem mais destaques a respeito da entrevista do Evangelis? Conta um pouco mais pra gente do que ele falou com você. Perfeito, Marcos. Bom, eu na verdade elenquei os outros trechos ali que eu peguei dessa entrevista do Evangelis justamente com essa fala, com essas denúncias agora que a gente viu Maria Corina Machado fazendo, justamente da infiltração de China, Rússia e Irã ali no país. E eu até na verdade separei em trechos diferentes essa parte da entrevista, primeiramente onde ele fala sobre o Irã, para a gente poder também discutir um pouquinho sobre a atuação de cada um desses países. Então, se a gente puder ver primeiramente o que Evangelis fala sobre a questão do Irã. Iran, China, and Russia look to Venezuela as strategically important for different reasons. But in general, we can talk about strategic reasons with respect to Venezuela's geography and position relative to the United States, as well as economic interests. I would argue that for Iran, Venezuela was long its key point of entry into the into the region, both for example, agents like the Quds forces, for the recruitment of Latin Americans through the madrasas and programs being run back in places like Iran, and also for the insertion of Hezbollah agents and their ability to travel around the region, as we saw with, for example, Venezuela facilitating their access to places like Argentina through the Emtrasur flights several years ago. In addition to that, and of course, you also have Venezuela as an important arms market and as a partner with respect to Iran providing
oil services, selling Venezuelan diluent paid for in Venezuelan gold, much of which was laundered through Turkey and other destinations in the Middle East. But in a sense, for Iran's regime, the ties with Venezuela also have long had a strategic legitimating function, showing that Iran was not isolated. Bom, perfeito, Marcos. Então foi esse trechinho que eu trouxe sobre o Irã, justamente para a gente também poder discutir brevemente sobre isso. Isso porque durante a entrevista, além desses destaques que o Avanelis trouxe, ele também comentou muito sobre a questão do Irã utilizar a Venezuela para mostrar poder, mostrar aliança, que eles não estão isolados e que justamente eles têm influência em um país que está tão próximo dos Estados Unidos. E eu gostaria também de destacar uma questão bem interessante, porque nos últimos tempos o Irã também, além da Rússia, que é um dos principais países que fornece armas para a Venezuela, o Irã também tem fornecido vários armamentos para a Venezuela. Inclusive, eles chegaram a construir uma fábrica de drones ali dentro da Venezuela. Fábrica essa que, inclusive, eles estavam treinando algumas pessoas para fazer a utilização, então, algumas pessoas dentro da Venezuela para fazer a utilização desses drones. Então, é uma rede bem complexa, realmente, de relações. O Irã é um dos países que mais tem, um desses 3 países que mais tem atuado realmente na Venezuela nos últimos tempos. Você conversou com ele também sobre China e Rússia, então vamos desdobrar esse cenário, porque uma coisa está conectada com a outra. Quando a gente fala a respeito da produção de drones, quando a gente fala mesmo de sistemas de defesa, existe uma presença russa muito grande ali. Anteriormente já houve mesmo envio de conselheiros militares, entre outros pessoais, outro pessoal de escalão de alto nível, de alto escalão aí, para estar atuando junto ao regime venezuelano. Com a China é um caso também interessante. De longe, uma quantidade imensa, vultuosa, a maior na América do Sul, de empréstimos que vêm para ali pagos diretamente com petróleo. Quando a gente fala de diplomacia das dívidas, ali talvez seja um dos pontos nevrálgicos para entender essa participação do regime chinês. Mas também uma coisa aí com tudo conectado com tudo. A gente noticiou aqui anteriormente, você estava junto comigo em painel quando a gente falava a respeito da triangulação que havia então. Regime chinês utilizando as estruturas financeiras da Venezuela para, essencialmente, jogar dinheiro para o Irã e comprar petróleo, evadindo sanções dos Estados Unidos. Então, você conversou com o doutor também a respeito desse contexto, certo? Traz para a gente os detalhes, Manu. Perfeito, Marcos. Eu vou até pedir para a produção trazer para a gente esse trechinho primeiro. Na verdade, eu até acho que se a produção puder colocar os 2 trechos um seguido do outro, já porque a gente pode discutir sobre isso, porque são 2 trechos bem curtinhos. Pode ser assim, Marcos? Vamos lá então. Tá no ponto? Vamos nessa. Perfeito. So with Russia, of course, you had the military sales, the S-300 air defense systems, the various other systems, but more than just the military systems, which have amounted to over $12 billion going all the way back to 2006 and before. It was also about showing again that Russia had a network of allies close to the United States, and indeed Russia has turned to Venezuela as one of those key allies in addition to Cuba whenever it has wanted to do a threat against the United States. And then, of course, China, it's been more about economic access, especially with respect to the oil, but it's also been convenient for China to have an anti-U.S. ally in close proximity to the United States, not necessarily to host anti-U.S. Military activities, as the Chinese apparently are doing in Cuba with various different electronic intelligence installations. But at least in Venezuela, the chaos that Venezuela has generated for the United States has been a useful distraction as China has engaged elsewhere. But even beyond those pieces, China has also in Venezuela benefited by selling Venezuela military goods. It sold armored vehicles to the Bolivarian National Guard. It sold systems for controlling the population from facial recognition cameras that it's used to capture the faces of people in protests and go after them later in their homes. It's sold them social control mechanisms and systems like the Fatherland Identity Card system, going all the way back to, I believe, 2011 with the Chinese firm ZTE. É interessantíssimo esse ponto da ZTE, já te devolvo a palavra, Manu, mas quando a gente fala a respeito desse assunto, foi notório lá atrás na repressão dos protestos de 2017, provavelmente os maiores antes daqueles de 2024, aonde também se falava a respeito precisamente
do equipamento, do empréstimo chinês ser utilizado para comprar equipamento chinês voltado à repressão, incluindo companhias como ZTE e Huawei, ambas consideradas parte do aparato militar chinês e, claro, banidas dos Estados Unidos, do Canadá, da Nova Zelândia, Suécia, Austrália, aí a lista é longa, Reino Unido e por aí vai, você vai saber melhor que eu. Mas um dos pontos que chama a atenção também é, além da questão de evasão de sanções, também o fornecimento de meios para repressão. Só uma primeira impressão aí ouvindo. Excelente entrevista, parabéns, Manu. Para quem quiser conferir completa, tá? A entrevista está no China em Foco, canal onde a Manu desdobra a questão do regime comunista chinês e da sua presença no mundo, aí em vários vídeos por semana. Mas te passo a palavra então para a gente seguir repercutindo. Manu, desculpa já voltar aqui falando em cima, mas a impressão me chamou muito a atenção. Não, perfeito, Marcos. Foi uma excelente colocação. Essa também foi um dos trechos também que mais me chamou a atenção da fala ali do Avanelles. Isso porque a gente sabe que a China, nos últimos tempos, tem sido uma das principais financiadoras do regime venezuelano, quando a gente fala realmente de investimento. Você até comentou isso alguns minutos atrás. Realmente, a China estima-se que nos últimos anos eles têm emprestado para o regime da Venezuela cerca de 60 bilhões de dólares, e a estimativa é que o regime venezuelano ainda deva para a China cerca de 10 bilhões de dólares, ou seja, eles estavam ajudando muito a custear o regime venezuelano. E até vale destacar que em 2012, quando a gente teve a reeleição de Hugo Chávez, uma das ajudas realmente para que ele conseguisse se reeleger foi esse suporte financeiro da China, porque na época ele utilizou parte desse financiamento para fazer alguma distribuição social ali dentro do país. Por exemplo, ele distribuiu ônibus, né, para algumas cidades e casas, itens eletrônicos, ou seja, com tudo isso a população ficou encantada com esse investimento chinês e ele conseguiu se reeleger. Então, só para a gente entender a importância do investimento chinês ali. E eu gostaria de destacar 2 pontos sobre a atuação da China na Venezuela, que uma das questões é esse ponto da distração, justamente, porque a gente fala muito disso aqui no programa, porque em 2016 a gente teve um alto conselheiro do Partido Comunista Chinês chamado Jin Sanhong, vazou um discurso dele onde ele dizia que uma das estratégias do regime chinês para derrotar os Estados Unidos seria justamente criar várias distrações para ele ao redor do mundo. E eles citavam, por exemplo, o caso dos terroristas e citavam o caso da Rússia, e na época chegou até mesmo a se cogitar criar uma distração aqui no Brasil, mas eles concluíram que o Brasil não estava pronto para isso. Mas então a Venezuela poderia ali ser um dos pontos realmente que eles utilizariam para criar essa distração para os Estados Unidos. Por isso é tão interessante a gente analisar essa fala do Ellis. E só para concluir, pode só para o pessoal, porque aqui a gente gosta de sempre citar fontes, porque é uma informação que, assim, em primeiro momento pode parecer estrambólica, mas a gente tem noticiado a respeito disso há algum tempo. Jin Sanhong se escreve J-I-N espaço Kanhong. Pesquisando em inglês se acha mais facilmente, mas um discurso de 2016 vazado em 2021. Claro, era um conselheiro, não um documento de política oficial, e era um discurso ali interno. Não é o equivalente a um documento de política oficial, mas ainda assim fica esse caldo dessa discussão ter acontecido no seio do alto oficialato do Partido Comunista Chinês. Na época até foi um escândalo quando isso aí vazou em 2021, só para a gente ter essa fonte para o público, para, claro, a gente está sempre aqui municiado da coisa com informação de alto nível de confiabilidade e que seja verificável pelo público. Perdão de interromper, Manu, mas é só porque é uma informação tão chocante que eu também, quando me deparei com ela, quis procurar mais a respeito disso, mas um discurso vazado explosivo, então, de um conselheiro, Jin Sanhong, se pronuncia, se escreve Jin com J, Kanhong com C, em inglês, se procurando se acha o discurso vazado. Perdão pela interrupção, por favor, Manu. Não, claro, Marcos, achei super oportuno, na verdade, você realmente trazer esses detalhes da informação para a gente. Até, na verdade, recentemente nós tivemos algumas declarações de diplomatas chineses corroborando essa teoria. Isso porque quando Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, ele estava fazendo uma reunião com a União Europeia, com o grupo da União Europeia, ele chegou a dizer que para a China não interessava que a Rússia perdesse a guerra justamente porque eles eram um ponto de distração para os Estados Unidos. E na época, os europeus eles ficaram chocadíssimos que o Wang Yi teve coragem de falar isso para eles em público lá. Mas só estou trazendo isso porque foi algo que aconteceu recentemente, no ano passado, inclusive, e foi algo que corroborou essa teoria, justamente de a China tentar criar uma distração para os Estados Unidos. Bom, se a gente está falando da tese nesses termos, Manu, não sei, se quer trazer mais alguma colocação, por favor. Eu ia cortar para a próxima pauta, mas se eu te interrompi, por favor, pode concluir o raciocínio.
Não, eu só queria, na verdade, Marcos, adicionar uma questão sobre esse ponto da censura. Isso porque a gente tem visto realmente uma atuação da China nos últimos tempos tentando realmente exportar essa censura chinesa. A gente viu muito essa ajuda acontecendo ali na Venezuela, mas isso tem se tornado costumeiro. Tanto que ano passado eu cheguei a reportar, porque saiu um relatório de um instituto chamado Intersec Lab, onde eles analisaram mais de 100 mil documentos vazados de uma empresa chinesa chamada Gadget. E essa empresa ela estaria organizando uma venda do modelo de censura chinês para outros países. A gente tinha ali, por exemplo, países como Cazaquistão, Mianmar, Etiópia, e esses eram países que já estavam implementando essa tecnologia chinesa de censura. Muitas das coisas que a gente viu, inclusive, sendo implementadas ali na Venezuela, como, por exemplo, reconhecimento facial. Inclusive, uma das ferramentas era justamente para eles monitorarem quantas pessoas tinham organizadas num certo espaço, para eles entenderem se algum tipo de manifestação poderia surgir e já, de antemão, o governo poder desmantelar essa organização e esses protestos. Só enquanto a Manu está aqui também, pessoal, eu queria fazer um adendo porque tinha muita gente falando da transmissão de mais cedo com o Trump. Teve gente ali comentando a respeito do assunto, teve gente que achou que era eu traduzindo, era o Bernardo, são 2 tradutores aqui, vocês vão achar a voz parecida, é porque ele é meu irmão, tá? Meu irmão gêmeo univiterino, a gente é parecido até... Bom, claro que a gente é parecido fisicamente, mas ele tem só o cabelo e eu tenho só a barba. Mas só para dar um recado, tinha muita gente falando, não, porque esse tradutor não tá puro, porque não pode ser que é isso que o Trump estava falando. Mas cá entre nós foi um discurso atípico aí, incomum do presidente americano na tarde de hoje, falando a congressistas republicanos, que a gente trouxe a tradução simultânea. Depois eu até, quando estava todo mundo falando, eu estava fazendo outra coisa, não estava participando do time daquela transmissão, né? Não estava escalado para participar. Eis que eu fui ali dar uma espiada, comparei com o original, não, mas é isso mesmo que ele está falando. Mas é que as falas do Trump, de fato, estavam aí com um tom diferente, vamos colocar nesses termos. Muita gente até falando que ele estava querendo evitar o assunto Venezuela no momento, a Manu estava ali apresentando antes do Bernardo começar a traduzir, e a situação era uma na qual, então, Trump, ou melhor dizendo, a administração Trump deu um briefing ontem para 8 dos principais congressistas, os que lidam com presidência, liderança de oposição e os comitês de inteligência e relações exteriores das 2 casas. Amanhã deve ter um briefing para o Congresso inteiro, a princípio, a portas fechadas. Se for público, a gente faz por aqui. Mas só para deixar esse adendo aí, hein, que estava todo mundo falando, não, porque o tradutor não tá puro, é só hora de brilhar, tradutor, o que você está falando? E eu estava ali lendo os comentários e me senti mal na hora, pessoal. Mas, olha, se o Trump estava falando aquilo lá, e imitando o Macron e fazendo beicinho para imitar sotaque francês, a gente estava só te levando ali pro núcleo da informação, tá? Então fica aí o registro. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, você que estava ali na transmissão junto, Manu, mas só para deixar aí um registro. Não, perfeito, Marcos, foi isso mesmo. Eu, na verdade, já vi vários discursos do Trump, onde muitas vezes a gente viu ele enrolar e fala disso e fala daquilo, mas hoje ele se superou, ele realmente falou de tudo, falou de, por exemplo, broncas que ele ganha da Melania. Foi até meio engraçado, para falar a verdade, mas nada muito aproveitável. Mas daí a culpa também não é nossa, porque a gente começa a fazer a transmissão e o que o Trump vai falar é uma surpresa. A gente não faz 100% das transmissões do presidente americano, a gente faz aquelas que a gente acha que vão ter um negócio relevante. Quando a gente começa a fazer qualquer coisa, aí também desrespeito com o público, mas ali nesse contexto da Venezuela, ia falar com congressistas, poxa, deve ser um negócio importante, né? Então, só para deixar esse adendo aí pro pessoal. Quem quiser ver a entrevista completa da Emanuele, da nossa Emanuele Coure aqui no Epoch Times, completa com o Dr. Robert Evaneris, que foi parte, então, da equipe de planejamento de política para a América Latina no governo Trump anterior, atualmente professor na Escola de Guerra do US Army War College, Escola de Guerra do Exército Americano. Pode ver a entrevista na íntegra no canal